Muito bem, estamos de volta aqui do Distrito Anhembi, onde falamos às 16 horas e 40 minutos, nesta cobertura exclusiva da Guardiã, que você acompanha pelo FM 82.3 e pelas nossas multiplataformas com imagens, para que você não perca nenhum detalhe nessa cobertura especial. O Congresso Estadual dos Municípios tem trazido aqui muita inovação, tecnologia, assuntos de interesse municipal e, claro, de grandiosidade para as gestões públicas. Durante esta cobertura que começou na segunda-feira e se estende até o final desta quarta-feira, nós estamos recebendo aqui nesses painéis da Guardiã personalidades, secretários, CEOs, representatividades que falam sobre gestões públicas e, mais uma vez, nós temos uma entrevista exclusiva falando sobre um assunto de interesse municipal para os gestores, que é iluminação pública. Eu recebo aqui a Juliana Ulian, ela é CEO da GHM e da CEPIC, que é o Congresso Paulista de Iluminação de Cidades do Futuro. Juliana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Gil. Prazer todo meu. Para mim é um orgulho muito grande, uma honra, né, estar aqui com vocês e também como parceiros aqui, né, do Fred Guidoni, do Congresso Estadual de Municípios da APM. A gente sabe que essa questão de iluminação pública é muito importante para o gestor, porque além de trazer o progresso para a cidade, porque luz é progresso, traz também segurança. Então muitas prefeituras buscam essa questão da iluminação pública como quesito de segurança e não como de urbanização, por incrível que pareça. Então eles dão uma ênfase maior à segurança do que efetivamente aquela manutenção normal da cidade. E a gente sabe que vocês trazem essa tecnologia e vocês têm um congresso. Eu queria que você falasse sobre isso que vocês estão apresentando aqui. Exato, exatamente. Como você bem disse, iluminação pública é um assunto essencial para os municípios. Ele está 100% vinculado, atrelado à questão de segurança pública, do desenvolvimento econômico, porque no final das contas, se o espaço noturno, né, o ambiente urbano e noturno não é bem iluminado, não existe essa sensação de segurança, as pessoas não se apropriam, não usufruem os espaços, não existe atividade econômica, não é mesmo? Mas, além desse aspecto, hoje existe toda uma mudança também na Constituição Federal, né? Existe uma mudança também, uma reforma tributária. Então, hoje, iluminação pública vai além. É mais do que segurança pública, é mais do que desenvolvimento econômico. A gente atrela isso também a uma questão de sustentabilidade. E mais do que isso, hoje a gente tem certeza absoluta que é porta de entrada para cidades inteligentes. Você falou uma coisa que nos últimos anos tem se tornado parte do vocabulário em discurso: sustentabilidade. Ninguém faz uma gestão pública sem ter nos seus quesitos ali de prioridades a tal da sustentabilidade. E como é que você classifica a importância de ter isso numa questão que você fala em redução de custos, onde você fala em tecnologia e segurança, e principalmente neste cuidado, sustentabilidade? Por que as cidades têm que prestar atenção nesse quesito? Sim, a sustentabilidade, na verdade, ela está diretamente relacionada, né, à questão da preservação ambiental, mas mais do que isso, né, como que as cidades se desenvolvem e garantem qualidade de vida para a população. Aí, atrelando isso, né, a uma questão da iluminação, da transição energética, hoje a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Sim. Né? Então, existe ali todo um movimento mundial, né? Existem os 193 países signatários, o Brasil faz parte disso, e obviamente que dentro desses objetivos os municípios também têm o seu papel. Né? E quando a gente fala de indicadores de ODS dentro dos municípios, um dos mais importantes hoje, já implementados em grandes cidades, em algumas cidades, é o ODS 7. E normalmente o indicador do ODS 7, que é voltado à energia limpa, é a eficiência energética da iluminação pública. A gente está falando de congresso, você vai fazer o Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, que vai acontecer agora no ABC, em Santo André? Exatamente.
O CEPIC, que é o Congresso Paulista de Iluminação e Cidades do Futuro, hoje é o maior encontro sobre iluminação pública e serviços digitais para cidades inteligentes do Brasil. Né? Hoje, a gente tem uma parceria também com a Prefeitura de Santo André. Então, eles serão os nossos anfitriões. Será no Parque Tecnológico de Santo André. Será nos dias 9 e 10 de junho. São 2 dias de imersão, onde a gente vai falar sobre aspectos jurídicos, regulatórios, financeiros, tecnológicos, e dar todas as portas para bater, para que os municípios, os gestores municipais, possam, de forma gratuita, receber muita informação, conhecimento para desenvolver as suas cidades a partir da infraestrutura da iluminação pública e também utilizando bem os recursos da nova COSIP, que é a Contribuição do Serviço de Iluminação Pública. Juliana, política não se faz como antigamente, mas no sentido contrário. Antigamente o político ele se reservava ao seu gabinete, a cuidar da sua cidade como uma espécie de coronel. Hoje mudou. Hoje o prefeito precisa entender sobre o progresso, sobre a modernidade, o que é bom ou não para o seu município. Qual a importância de um congresso desse na evolução dos municípios? Nós temos municípios aqui, como passou aqui por essa cadeira que você está sentada, de 4.000 habitantes. Existem bairros aqui em São Paulo que têm 80 vezes mais do que essa cidade. E o subprefeito administra este bairro que às vezes o prefeito lá não consegue administrar a sua cidade. Qual é a importância de um congresso na vida e no dia a dia do município? O congresso, na verdade, vai apoiar com que os municípios, que os gestores municipais tomem melhores decisões. Né? Hoje em dia, a iluminação pública ela existe em toda a cidade, em toda a malha urbana. Então, principalmente para os pequenos e médios municípios que precisam melhorar a qualidade dos serviços, não só reduzir o consumo da energia, com a eficiência energética dos pontos de iluminação com LED, por exemplo, mas hoje, aproveitando a infra com conectividade, ele pode atrelar outros serviços e melhorar a qualidade do que ele entrega para o cidadão. Então, com conectividade, com internet gratuita, com sensores, dispositivos inteligentes, por exemplo, sensores ambientais, sensores de vibração, monitoramento por câmera, criar muralhas digitais, e tudo isso que antes não era possível, não era permitido, em função das políticas públicas que não eram adaptadas, não existiam os mecanismos para que isso fosse possível. Agora existe. Então, assim, a gente tem os mecanismos, as políticas públicas, existe até iniciativas mesmo, do Ministério da Cidade, que apoiam, incentivam a transformação digital das cidades. Então, agora é permitido não só reduzir a conta da energia, da iluminação pública em mais de 50%, mas atrelar dispositivos inteligentes para melhorar ainda mais a segurança, a conectividade, os serviços, por exemplo, até mesmo antes a cidade, ela se preocupava, na verdade, quem era responsável até alguns anos atrás pela gestão dos ativos de iluminação pública? Eram as distribuidoras de energia. As distribuidoras. Essa regra mudou, pela resolução 1000 da ANEEL, os municípios passaram a ser responsáveis. E muitos ficaram ali preocupados, porque não tem nem o recurso financeiro e nem o conhecimento técnico para poder absorver esses ativos e fazer um bom trabalho. Então, alguns optaram por aprender, criar equipes próprias, mas muitos optaram por terceirizar isso. E nasceram também formatos de contratação via gestão de ativos, via PPPs, concessões, parcerias público-privadas, e esse mercado começou a se desenvolver. Mas ainda assim, falta muito conhecimento por parte do município. Esse é o ponto, conhecimento. Então fica aqui o convite para gestores, prefeitos, secretários, que entendam sobre o assunto, participem desses congressos que são extremamente importantes e façam da cidade mais do que progredir, que atendam o que a gente chama hoje de itens primordiais para um progresso sustentável, dentro daquilo que a gente busca, que é um crescimento saudável. Juliana Ulian, muito obrigado
pela sua participação, pelos esclarecimentos. Espero que você tenha uma finalização de congresso aqui maravilhosa e que o seu congresso em Santo André seja muito glorioso e que traga aí muitos benefícios para vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Reforço aqui o convite, né, para todas as cidades participarem. É um evento 100% gratuito para o poder público. Além dos 2 dias de palestras e painéis com grandes especialistas, serão 10 salas de aula com cursos gratuitos também, desde o eletricista de campo até mesmo os prefeitos e gestores, para definir o melhor formato de modernização, seja via pleitear recursos a fundo perdido do Procel, por exemplo, que inclusive dará um curso lá para pleitear recursos do Reluz, do Energia Zero, prédios públicos. A gente vai ter um curso do IPEM, por exemplo, sobre infraestrutura da qualidade na iluminação pública, um outro curso dedicado à conectividade IoT, oferecido pelo Fórum Brasileiro de IoT, ou seja, são muitas oportunidades. Coisas. É um leque de oportunidades. É um leque, é uma grande oportunidade, venha participar, serão todos muito bem-vindos no CEPIC. Obrigada. Muito obrigado, Juliana. E a você que está nos acompanhando aqui pela Guardiã, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistas nessa cobertura aqui exclusiva da Guardiã, direto do distrito Anhembi, no Congresso Estadual dos Municípios. Música e informação na palma da sua mão. A gente já volta.